Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Oitavo episódio da série sobre sambas vencedores para o Carnaval de 2022. Para quem não está acompanhando, nessa série eu estou explicando as letras dos sambas e também fazendo dois rankings. Um por um gosto pessoal e outro por um olhar mais crítico, no olhar como se fosse um julgador. E no vídeo de hoje eu vou falar do samba da Portela. A Azul e Branco de Madureira tem como enredo a lendária árvore africana Baobá. E para falar do Baobá, a Portela escolheu um samba com uma letrinha bem complicadinha. O samba da Portela tem muitos termos africanos, o que deixa o seu entendimento difícil. Em contrapartida, eu gosto da levada que o samba tem, do ritmo que o samba tem em algumas partes, especialmente no final da segunda parte e, de certo modo, no refrão principal. Por outro lado, não curto o refrão do meio, eu acho ele meio enjoativo, eu acho ele meio chatinho. A levada eu curto, mas a melodia, ela não tem nenhuma novidade, tá, gente? É uma melodia, assim, meio comum, mas o ritmo eu acho interessante. E voltando a falar da letra, depois que eu fiz essa análise aqui do samba, uma coisa me chamou a atenção. Há 6 orixás diferentes sendo citados na obra, o que está dentro do enredo. Afinal de contas, o baobá ele serve de culto aos orixás. Mas essa distribuição dos orixás no samba, especialmente no refrão principal, a meu ver, pode causar uma certa confusão. Sobre o que exatamente é o enredo da Portela? Sobre o que o enredo da Portela está focando? No baobá ou nos orixás? Eu vi uma certa divisão de foco aí entre o personagem principal, entre aspas, que é o baobá, e os orixás. Pelo menos isso na minha visão. Bom, vamos lá, vamos entender agora o samba da Portela. Antes de começar a falar do samba, eu vou fazer uma introdução da sinopse da Portela. O baobá, ele é uma árvore que faz o elo entre dois mundos, o mundo imaterial e o mundo material. No caso, entre o mundo dos espíritos e o mundo físico. E práticas religiosas são realizadas justamente para ver essa comunicação entre esses dois mundos. E é sobre essa parte dessas práticas religiosas que o samba inicia-se. E vamos lá. Prepara, o terreiro separa Mucua, a pauca baixou no xirê, em nossa ilha a gente cultua, do mesmo preceito e saber. Mucua é o fruto do baobá. A pauca, ele tem dois sentidos, é como se fosse uma árvore, mas no glossário da Portela está que ele é o orixá protetor da jaqueira. E xirê é a festa de culto aos orixás. Então aqui, essa parte dos 4 primeiros versos, fala justamente desse culto que existe em torno do baobá. Continuando. Raiz imponente da primeira semente, nós temos muito em comum. Esses dois versos parecem ser uma conversa entre a Portela e o baobá, digamos assim. Nós temos muito em comum. No caso, eu vejo um certo simbolismo, igual que pelo menos eu não consegui entender, tá, a essência que os compositores quiseram dizer, mas parece que é uma relação entre a Portela e o baobá. Mas exatamente o que é em comum, eu não consegui pegar a essência do que é. E essa primeira semente eu também não consegui entender exatamente o sentido disso. A primeira semente de quê? De que o baobá, de repente, ele foi a primeira semente para as heranças que foram deixadas, heranças culturais que foram deixadas aqui, porque o enredo diz isso, que o baobá, ele foi trazido da África para cá, e as heranças culturais, os ritmos, toda a cultura africana que existe no Brasil e nas Américas, por exemplo, são frutos do baobá. Então, eu não sei se é exatamente isso que esse primeira semente aqui que está em destaque quis dizer, tá? Eu imagino que sim. Continuando. O elo sagrado já é Iorum, casa para se respeitar,
meu baobá. E aí continua falando, né, do culto que existe em torno do baobá, sendo que aí é o mundo físico e Orum é o mundo espiritual. Justamente aquela questão do elo que eu falei entre os dois mundos que o baobá faz, tá? E agora vai entrar no refrão do meio, que particularmente não curto, tá, gente? O tom aqui cai e teve uma mudança na melodia dessa entrada do refrão do meio, que de certo modo até melhorou, mas eu acho que ficou meio forçado. Claro que tem a questão de que é uma coisa nova, né? Eu estava acostumado com um certo ritmo, agora o ritmo é outro, mas eu acho que ficou meio forçado essa passagem do final da primeira parte para esse refrão do meio. E esse refrão diz o seguinte: o batalá colofé tem batucada no aré, pra minha gente de fé, aê, aê, nessa mironga tem mão de ofá, põe a lua no coité e dandá. Então aqui no refrão ele pede as bênçãos ao Batalá, que no caso na mitologia Yorubá é o criador dos humanos, e Ari significa ruas encruzilhadas, Aie é eternizar. Então aqui está tendo uma batucada de modo a eternizar esse momento, né? A pedir as bênçãos ao Batalá. Nos dois últimos versos do refrão do meio, parece ser um ritual. Mironga significa mistérios, mão de Ofá é a pessoa incumbida a pegar folhas para realizar um ritual. Aluá é uma bebida. Coité significa você pegar um fruto, cortar o meio e ele virar uma cuia. E Dandar é uma raiz utilizada para os cultos, para o culto aos orixás. Então aqui parece ser um ritual, tá? Eu não sei se esse ritual tem a ver com o Batalá, se alguém for conhecedor da cultura Yorubá, pode deixar nos comentários, tá, essa informação. Então entenda aqui que está havendo um ritual que imagino que seja ocorrido em torno do baobá. Bom, vamos para agora a segunda parte do samba. E vem mais um orixá, tá, né, na obra. Já foi o Paucá, já foi o Batalá e vem mais um orixá sendo cultuado. Saluba mamãe, fiz do meu samba corimba. A orixá aqui é Nanã. E corimba são cânticos na Ubanda. Então, até agora, o samba ele praticamente se resumiu a falar dos cultos do entorno do baobá. E vem a terceira parte da sinopse da Portela, do enredo da Portela, que fala que o baobá serve como grande reservatório de água devido à sua estrutura e também como fonte de alimentação devido aos seus frutos. E diz o seguinte: mata minha sede de axé, faz do meu iguiossé moringa. A palavra sede aqui tem um duplo sentido, um sentido religioso, junto com axé, e sede por ser ligado à água. E moringa é um filtro de barro, ou seja, pegando aqui a ideia de reservatório que o baobá tem. E iguiossé, tá, gente, é o nome dado também ao baobá. E agora entra a quarta parte do enredo, que foi justamente da transição dos escravos da África para cá, trazido pelos invasores. Quem tenta acorrentar um sentimento, esquece que ser livre é fundamento. Esse esquece está entre aspas por causa do seguinte: o baobá também é conhecido como a árvore do esquecimento. Quando os escravos eram pegos na África e levados até o porto, eles tinham que fazer um ritual imposto pelos invasores, que é dar voltas em torno do baobá de modo a esquecer toda a sua cultura. Ou seja, a tua vida acabou aqui, agora vai entrar uma outra vida. Ou seja, de modo a apagar todas as suas lembranças até aquele momento. Então o baobá também é conhecido como a árvore do esquecimento devido a esse cruel ritual. Então, o esquece está entre aspas numa referência a isso que eu acabei de contar.
E até o final agora, o samba ele fala da questão da resistência do negro já nas Américas, e especialmente no Brasil, tentando manter viva a sua cultura através da resistência cultural. E diz o seguinte o samba: matiz suburbano, herança de preto, coragem, no medo, meu povo é resistência feito nó, na madeira do cajado de Oxalá, força africana, vem nos orgulhar. Eu gosto muito desses dois últimos versos aqui. E tem mais um orixá sendo citado, que é Oxalá. E joga o samba lá em cima para o refrão explodir. E o refrão entra na última parte do enredo da Portela, a quinta e última parte, que é sobre as heranças culturais africanas aqui no Brasil. A ideia é o seguinte: sementes do baobá foram trazidas pelos escravos da África para cá. E os frutos desses baobás que foram trazidos para o Brasil, para as Américas, são essas heranças culturais. Essas heranças culturais que são símbolos de resistência. Então, o refrão principal, ele cita algumas dessas heranças como essa representação dos frutos do baobá. E começa da seguinte forma: azul e banto. Já começa polêmico, tá? Com esse banto aí que ninguém gostou, inclusive eu. Os bantos foram os povos de maior contingente trazidos da África para cá. Então, por isso a citação dos bantos. A ideia aqui foi fazer um jogo de palavras, tirando o azul e branco, que são as cores da Portela, e colocando azul e banto. Se era para lacrar, não deu certo. E continuou o samba. Aguerei e alujar, pra poeira levantar, de crioula é meu tambor. Aguerê é o toque feito para saudar o orixá Oxóssi. E alujar para saudar o orixá Xangô. Ou seja, mais dois orixás aqui sendo citados de forma indireta. Tambor de crioula é uma manifestação africana muito conhecida no Maranhão. Iluaê, na ginga do meu lugar, Portela é baobá, no gongá do meu amor. Iluaê foi o último enredo afro, se não me engano, da Portela, que foi no ano de 1972. E gongá significa altar, altar dos santos, para, se não me engano, a Umbanda. E essa ideia de altar aqui é uma referência aos portelenses, aos grandes portelenses já falecidos. Tá bom? Então, esse é o refrão da Portela, que em termos de ritmo eu acho legal, eu acho ok. Agora, em termos de letra, de entendimento, eu acho bem complicadinho. Pois só mesmo fazendo uma análise, uma pesquisa, é que eu fui realmente entender o sentido desse refrão aqui. Pois aguerê, alujá e o tambor de crioula, que está aqui meio disfarçado na quarta linha do refrão, só mesmo na pesquisa para eu saber que eram manifestações africanas com a ideia de encerrar o enredo da Portela. Pois eu acho que seria interessante colocar pelo menos um ou dois elementos mais populares, como capoeira, como funk ou samba, entendeu? Para a gente fazer lá o link direto com essa ideia das heranças africanas deixadas no Brasil, porque pouca gente conhece, tá? Essa ligação direto com esses elementos aqui citados, inclusive o Luaê, que eu achei meio forçadinho. E vamos lá para os meus rankings, a começar pelo ranking de gosto pessoal, que eu vou colocar esse samba à frente do samba da Imperatriz, pois ele tem um ritmo, uma levada que eu acho interessante, que eu gosto de ouvir em relação aos outros três. Claro, tem a contrapartida, que é um andamento mais acelerado, que me incomoda, pois a perda da linha melódica, da poesia da melodia, e também o fato da letra, que eu já expliquei aqui diversas vezes, que me incomoda bastante. No meu ranking, sob o olhar de julgador,
eu vou colocar esse samba apenas à frente do samba do Salgueiro. Pois o samba do Salgueiro realmente ficou muito prejudicado depois da nova versão. E dificilmente vai sair do último lugar. O samba da Portela, obviamente, tem a questão da letra, que dificulta o entendimento do enredo, mas tem aquela questãozinha também que eu falei, que a meu ver tem uma ênfase meio exagerada nos orixás, que de fato estão de acordo com o enredo, mas pela forma com que eles foram distribuídos no samba, meio que dividem esse foco com o baobá. Tá bom? Gente, foi essa a minha análise sobre o samba da Portela. Espero que tenham gostado. Se discorda ou concorda, deixa aí nos comentários e até a próxima.